Caça e pesca, página 44. A caça e a pesca constituem atividades constantes e são as ocupações preferidas dos calápalos. Aliás, por todos os habitantes das cabeceiras do rio Xingu. É uma necessidade que a vida lhes impõe, porquanto a caça e a pesca constituem alimentos primordiais na existência desses nativos. Pescam durante todo o dia, até mesmo à noite. Para a pesca, servem-se do arco, das flechas e hoje em dia dos anzóis de aço que obtêm dos civilizados. A canoa é, para o índio, um dos mais preciosos auxiliares durante as atividades de pesca. Partem pela manhã, geralmente 2 a 2 na efo, de casca de jatobá, e vão percorrer as margens do rio ou à beira dos lagos, atentos a todo o movimento da água. O índio vai na proa da embarcação de pé, com o arco e a flecha preparados, enquanto o companheiro, com auxílio do remo na polpa, dirige a canoa mansamente pelos baixios onde as águas são mais claras. Quando avistam um peixe quase à flor d'água, aproximam-se cautelosamente e o índio da proa flecha num lance certeiro. O peixe, com a seta atravessada no corpo, logo flutua sem poder fugir nem afundar. Devido ao mortal ferimento e à influência da flecha que emerge na água, o índio então pega o peixe e coloca-o dentro da canoa, depois de matá-lo com uma cacetada. É nos meses de agosto e setembro que as praias do Culuene aparecem em todo o seu esplendor. Nessa época de seca, os tracajás, durante a noite, abandonam as águas do rio e vão pelas praias afora, deixando impressos na areia os seus rastros, até o local onde se dispõe a abrir um buraco para depositar os ovos. É durante esse tempo que os calapalos mais vagueiam pelos cursos d'água à procura de peixes, tracajás e seus ninhos de ovos. Os calapalos também se utilizam de um cesto feito de vime, de forma alongada, que tem numa de suas extremidades um orifício cônico por onde o peixe entra com algum esforço e depois não pode mais sair. Este petrecho de pesca é por eles denominado evo. Fecham a boca de um lago ou igarapé com cerca de varas e arbustos armados com cipó. Fazem uma espécie de barragem, com apenas uma abertura onde colocam o vevo. Deixam-no ali durante toda a noite e no dia seguinte vão colher os peixes aprisionados. Na época das secas, uma das pescarias mais agradáveis para os calápalos é sem dúvida a pesca coletiva com um timbó ou veneno. Este cipó contém uma substância tóxica e rotenona, que apresenta a propriedade de paralisar os movimentos do peixe e algum tempo depois causar-lhe a morte. Os índios esmagam o cipó e dissolvem o alcaloide das águas dos córregos, das pequenas lagoas e na vazante dos rios. Então, os peixes, devido à ação do alcaloide, emergem das águas aturdidos, o que permite aos nativos matá-los com muita facilidade, ou com as flechas ou as pauladas, ou ainda agarrando-os com as mãos. A caça é quase sempre individual. Vão caçar na mata para comer mutum, jacutinga, pombas e passarinhos. Escondem-se debaixo dos galhos onde pousam as aves e flecham-nas. Perseguem o macaco até atravessá-lo com uma flecha, pois este é o animal de pelo que mais apreciam. Na maloca, comem as caças sempre assadas, sobre as brasas ou um espeto de pau. A caça e a pesca constituem privilégio do homem, por isso mesmo todos os apetrechos para essas tarefas são preparados por ele. As mulheres se ocupam de fazer redes de dormir, em cozinhar ou executar outros afazeres. Nas caçadas e pescarias em comum, o indivíduo que acerta sua flecha no animal é seu dono, embora tenha obrigação moral de oferecer um pedaço da caça ou da pesca aos seus companheiros e até mesmo repartir todo o produto quando há protuberância, quando há superabundância. Agricultura. A agricultura também é uma atividade por excelência dos calápalos.
por essa razão escolhem um local favorável no meio da mata virgem para aí fazerem suas roças. Abrem grandes clareiras de forma irregular nas florestas que circundam a aldeia ou em outras mais distantes às margens do rio Culuene. Em tempos remotos, eles derrubavam as árvores com um machado de pedra e ateavam fogo aos paus cortados. Hoje, porém, fazem a mesma coisa com um machado de aço, ofertado pelos brancos. O desbravamento da mata com o machado de pedra consistia em fazer alguns cortes incompletos nas árvores menores. Só as grandes árvores eram cortadas completamente. Estas, ao tombarem, levavam consigo as outras mais fracas, já entalhadas, de modo que um tronco gigantesco com a queda produzia uma grande clareira na floresta. A derrubada é feita no mês de junho e a queima da roça em setembro, antes de caírem as primeiras chuvas. Entre os intervalos dos grossos troncos que não queimam, a mandioca é plantada. A cinza dos galhos queimados serve para adubar a terra. Nos trabalhos de plantio, as mulheres tomam parte servindo-se para esse mister de instrumentos de pau ou bastão pontudo. Agora, em virtude do contato com o civilizado, já empregam a enxada de ferro. A mandioca é a principal planta cultivada pelos calápalos e por todos os índios do Alto Xingu, pois representam a base alimentar de todas as tribos localizadas nessa região. Até bem pouco tempo, desconheciam a variedade chamada mandioca mansa, de maneira que a mandioca brava era e ainda é o produto mais importante para suas relações econômicas e sociais. Os outros principais produtos são o milho, a batata doce e o cará. Plantam ainda o fumo, a quem chamam teninheiro, utilizado particularmente pelos pajés no tratamento das enfermidades. O algodão, toróquira, usado para fazer ornamentos e tecer redes de dormir, a cabaça, que serve de vasilha para transportar água, e finalmente o amendoim, a abóbora e a melancia. Tudo isso se conclui que estes índios dependem em grande parte para sua alimentação dos produtos cultivados nas roças. Alimentação e preparo da comida. Estamos na página 46. A alimentação dos índios calápalos consta de peixes, tracajas e seus ovos, carne de aves e de macaco, beiju, farinha dissolvida em água, mandioca, milho, cará, mel e frutos silvestres. Apreciam a carne de muitas aves, como sejam mutum, jacu, jacutinga, papagaio e outros pássaros. Não comem animais de grandes proporções, tais como anta, o veado, a onça, o cervo, o porco do mato, a capivara e outros mamíferos. O peixe e a mandioca constituem o alimento básico destes indígenas. Da mandioca brava, tiram o polvilho e com este fazem beijus muito saborosos, que por vezes são dissolvidos em água e assim preparam um mingau chamado cauim. No início da estação chuvosa, a alimentação mais importante para os índios xinguanos é o fruto do pequi. Comem-no cru e também cozido. Com a polpa do pequi dissolvida na água, preparam uma bebida ou sopa amarela, aliás, da cor do mesmo fruto, também chamada cauim. Bebem-na a todo momento, visto que para eles esse é um alimento preciosíssimo e saboroso. Num dia de trabalho, dentro de uma casa calápalo, observa-se atividade constante. As mulheres trabalham em grandes panelas arúculo, ele põe entre aspas, panelas arúculo, de fabricação vaurás, que é uma das tribos. Cozinham o fruto do pequi. Depois de bem aferventado, raspam-no com uma concha, depositam a massa do fruto em compridos cestos de forma cilíndrica e os armazenam debaixo da água, isto é, numa lagoa ou igarapé, próximo da aldeia. Esse pequi será consumido mais tarde nas épocas de carestia, quando não se encontram mais frutos no mato.
Cozinham o peixe numa panelinha de barro denominada avúcro. Depois de pronto, os pedacinhos de peixe são cuidadosamente colocados sobre pedaços de beijus, em forma de sanduíches, ele põe entre aspas, e assim são servidos. A mandioca é raspada com auxílio de conchas afiadas ou ralos de madeira dura. Em seguida, a massa é espremida com uma esteirinha feita de talos de buriti. Preparam uma espécie de pão ou tabletes, ele põe tabletes entre aspas, que são postos ao sol para secar e depois armazenados em grandes cestos. Esses pães de massa de mandioca, quando secos, são socados em pilão de madeira e desse modo é feita a farinha com que as mulheres preparam o beiju, conhecido por quiné. Este é o cozido em grandes chapas circulares de barro ou em fundo de panela. O cauim é o produto do beiju ou farinha misturada com água, sob a forma de mingau. Na preparação do cauim de mandioca, os tubérculos são ralados e depois fervidos em grandes panelas. Os homens assam os peixes em jirau, construído de varas verdes. Pirará, curimata, piranha, tucunaré, trairão, piau, bicuda, pacu, pintado e outros peixes são moqueados em cima de grandes jiraus. Aí são expostos ao calor e à fumaça até ficarem completamente secos. As vísceras também são assadas mais à parte. Algumas vezes é adicionado ao peixe um pouco de pimenta, misturada com cinza, a fim de dar-lhe certo sabor. Os calápalos, bem como quase todos os índios do Xingu, apreciam o sal que lhes fornecem os civilizados e consideram como uma necessidade vital. Extraem o sal de cinzas vegetais, de madeira de várias árvores da mata. Obtém da cinza lavada uma substância salífera ou pó cristalizado bastante ardido, que utilizam como alimento, pois comem o peixe e a carne de certos animais com pequenas quantidades desse extrato vegetal. Quem prepara a comida é costumeiramente a mulher. Não existe horário determinado para as refeições. Quando tem alimento, comem a toda hora. Há refeição individual e coletiva. Nesta tomam parte somente os homens e geralmente fazem-na ao fim do dia no pátio da aldeia. Após uma pescaria feliz, as mulheres cozinham os peixes e depois disso colocam as panelas diante dos indivíduos reunidos na ocara. Então um dos capitães tira o bocado de peixe da panela e os depõe sobre tantos pedaços de beiju quanto são os comedores. E no mesmo instante, os sanduíches, entre aspas, são distribuídos entre todos. Os calápalos comem o milho de vários modos, assado na própria palha ou cozido na água. Comem-no de outra maneira. Depois de aferventado, o milho é pilado em pilão de madeira e com o suco dos grãos, a água morna, fazem outra espécie de cauim, porque demonstram preferência especial. Seria tipo uma espécie de pamonha ou daquele cuscuz, né, no mingau assim, de milho. As pacas e os macacos caçados vão com pelo e tripas para o fogo. Mas depois de sapecados inteiramente, quando não existe mais pelo algum, as vísceras são retiradas e assadas em separado. Não comem o bugio ou guariba, porque o consideram um ser maligno. O peixe elétrico, para eles chamado poraquê, é cortado em diversos pedaços e assados em jiraus feitos de varas, juntamente com os peixes. O índio deita o tracajá, ainda vivo, com a casca sobre o fogo, apoiando-o em 3 pedras, de modo que a sua própria couraça dorsal serve de panela. Depois de assado, rebenta-o, joga fora as tripas, corta-o em pedaços e reparte-o com a família. Todos comem a carne desse animal que julgam suculenta.
Cozinham o ovo do tracajá, que é menor que de uma galinha, nas panelinhas de barro, mas aproveitam só a gema, atirando fora a clara porque esta não tem gosto algum. Os calápalos comem também o mel de várias abelhas, tais como tataíra, mandaguari, teuba e jataí. Apreciam também a formiga saúva, alguns besouros e gafanhotos. As frutas de que mais gostam são mangaba, pequi, macaúba e buritirana. Objetos de cultura material, aqui página 48. Entre os objetos de cultura material dos calápalos, além dos apetrechos já referidos, há que citar ainda os grandes cestos feitos de cipó, amarrados com embira ou com folhas de palmeira. Estes gentios carregam os cestos que nomeiam acango nas costas, por intermédio de uma fita de fibras vegetais que passam pela testa. Transportam assim o peixe, a rede de dormir, os frutos do mato, o milho, a mandioca e outras coisas. Fabricam as cestas quadriculares de todos os tamanhos, em que guardam os colares, enfeites, pentes, fusos com linhas, cabacinhas que servem de colher, caramujos, anzóis, ceras de abelha e outros pequenos objetos. Fabricam também grandes pilões de madeira escavada com fogo, em que socam o milho. Cestos confeccionados de tiras de folhas de buriti, o quinhê. Bolsas de fibra, abanos trançados de palha para conservar aceso o fogo, fusos de madeira para enrolar fios de algodão, peneiras para farinha, ralos e pentes de madeira. Como instrumento de música, além das compridas flautas de bambu e os grossos flautões de madeira denominados carruto, usam outras flautas menores, de nome urutavi, que é o instrumento predileto dos jovens. O maracá, usado pelos pajés, é feito de uma cabaça oca cheia de grãos ou pequenas pedras e atravessada por um cabo. É um instrumento sagrado, indispensável em todas as festas religiosas, mágicas e recreativas da tribo. Esse artefato que ele está citando aqui, ele fala que o maracá é o que a gente chama de maraca, né, que é bem comum, usa muito, tem vários tipos de música, acho que a gente usa maraca, né, que é bem comum, até que não é indígena, tipo flamenga, dança flamenca, que usa aquela, não aquela de bater, mas aquela outra sacudir. Alguns mexicanos usam a maraca, muito de samba também que usa maraca. As máscaras servem de ornamentação para as danças cerimoniais. São enfeites de cabeça de grande variedade. Algumas máscaras, as mais comuns, são pranchas quadrangulares de madeira, representando feição humana, com olhos, testa e nariz salientes. Outras são pintadas e guarnecidas de longas fibras vegetais. E aqui a gente tem uma foto, numa página aqui entre a página 48 e 49, tem uma página com 3 fotos. Nota na primeira foto. Os habitantes do Alto Xingu dormem em redes de algodão e de fibra de palmeira buriti. Vêem-se o já falecido capitão, ele põe entre aspas, Iacuma, sua mulher Quevezo e o seu cunhado Madiaí. Aí aqui na próxima página, nota uma curva do rio Culuene, onde a natureza pujante ostenta a grandiosidade da floresta virgem. A parte branca destaca maravilhoso trecho da praia, que é o recanto escolhido para recreio de centenas de aves aquáticas. Uma foto de William Jeriquet. Aí aqui mais abaixo, nota na outra foto, o pescador. Ao ombro conduz o arco e as flechas, bem como a rede de dormir, o cesto de vime denominado Evo, com o qual captura muitos peixes. Agora página 49 de Índios do Xingu.
As mulheres desfiam o algodão, fazem a linha e com esta, juntamente com as fibras do buriti, tecem as redes de dormir. As linhas são enroladas nos fusos e com elas fabricam também as ligas e os braceletes. Para tecerem as redes, as índias cravam dentro de casa 2 paus roliços, distantes um do outro cerca de 2,50 metros. Em torno dos paus, de um a outro, primeiro passam os cordões torcidos, feitos de fibra de buriti, o número de vezes correspondente à largura que desejam dar à rede, e depois trabalham a urdidura com os fios de algodão. Por fim, passam nos punhos da rede as cordas torcidas, feitas igualmente de fibra vegetal. A tecelagem, como se vê, é bastante desenvolvida entre os calápalos. Todas as cordas que utilizam são feitas de buriti, assim como as cestas e esteiras. As redes são tecidas de buriti para a trama e a urdidura é de fios de algodão. A rede dos homens, particularmente dos capitães, forma um tecido muito grosso e fechado, como pano, mas a rede das mulheres tem urdidura um tanto espaçada. Convém citar ainda a pequena esteira para espremer massa de mandioca, feita de talos de palmeira unidos por uma trama de algodão, denominada tuavi. Semelhante a essa, fazem uma outra que serve para guardar penas de pássaros. Os trançados, ou antes a fabricação de cestos, peneiras, abanadores, esteiras e bolsas, são executados pelo homem. Mas unicamente a mulher é que faz o uluri, a rede, os ornamentos de fios e ainda fia e tece. Compete exclusivamente aos homens a fabricação dos enfeites de penas, diademas, capacetes, máscaras, flautas, arcos e flechas, canoas e todas as coisas feitas de madeira. Para perfurar seus diferentes objetos, usam como verruma pontas de pedra, agudos dentes de roedores, finos dentes de peixes e principalmente do peixe cachorro. Para cortar o cabelo, empregam as conchas afiadas como navalha, a dentadura aguçada da piranha, sendo que hoje em dia já usam tesoura do homem branco. Não trabalham em cerâmica. As panelas de barro cozido, grandes e pequenas, obtêm dos índios vaurás, em troca de colares, penas de pássaros, canitares e outros adornos. Possuem panelinhas zoomorfas, representando répteis, aves e mamíferos. Para cozinhar os alimentos em grande quantidade, utilizam enormes panelas ou simplesmente panelões, a que dão o nome de inhaém, de fundo chato e bordo saliente, que atingem quase 1 metro de diâmetro. Entre esses aborígenes, o direito de propriedade é reconhecido e respeitado. O material de fiar e tecer, as panelas, o vasilhame, cuias e cabaças, enfim, todos os utensílios domésticos são propriedades femininas, mas os instrumentos cerimoniais, as armas, objetos de adorno usados por eles durante as festas, bem como as canoas, caças e roças, pertencem somente aos homens. É interessante como muda, né? De uma tribo para outra. Vamos trazer aí outro livro onde as mulheres têm igualdade, que é bem interessante. Até mesmo a propriedade infantil é respeitada por todos, inclusive pelos próprios pais. Estes índios, como os de outras tribos indígenas do Brasil e do continente americano, obtêm o fogo pelo atrito de 2 hastes de pau. Hoje, já não lhes falta o fósforo e isqueiros que lhes fornecem os civilizados. O processo de obter fogo consiste em tomar um cerne de uma certa madeira que tem a pequena cova um tanto poída. Nesse orifício se introduz a ponta de uma haste de madeira dura. Depois toma-se essa entre as mãos, imprime-se-lhe rápido e constante movimento rotatório, de sorte que tal rotação faz com que o pó proveniente da fricção entre as 2 madeiras se inflame e produza o fogo.
Os índios empregam o fogo em diversas necessidades, como para cozinhar alimentos em vasilhas de barro, especialmente o peixe, o pequi e a mandioca. Sobre trempes e jiraus assam os peixes, isto é, pirarara, jaú, trairão, piranha, pintado e outros. Com o fogo, os vaurás cozinham a argila para preparar panelas, vasos, chapas para cozer beijus, estatuazinhas de mulher e brinquedos para as crianças. Também com o fogo, fundem cera de abelha e resina de certas árvores. Utilizam-no como auxiliar da agricultura, pois queimam suas roças e nelas plantam diversas coisas. E empregam o fogo para tirar o mel de abelha e de marimbondo, acendendo fogueiras ou fachos de capim com que se aproximam das colmeias, pondo em fuga os seus moradores. Empregam-no ainda para dar forma à casca do jatobá de que fazem suas canoas. No fogo que ateiam todas as noites ao lado das redes, aquecem-se nos rigores do frio. Além do mais, o interior da habitação se mantém agradável, aquecido pelo ar das fogueiras. Finalmente, quando vão em vista a uma aldeia amiga, servem-se do fogo para dar sinal de sua aproximação aos companheiros do lugar em que se encontram, e empregam-no também como auxiliar da caça e pesca. Alguns índios de Mato Grosso, comedores de veado, por exemplo, os chavantes, costumam fazer grandes queimadas no campo, onde esses animais selvagens se ajuntam para lamber a cinza ou mais tarde comer os brotos do capim, e ali são flechados de surpresa por meio de emboscadas que os nativos lhes preparam. Convém dizer que a arte de pintar ou desenhar figuras de animais com carvão de lenha sobre troncos de árvores e pedras é comum entre os aborígenes da região xinguana. Quem anda no mato, pelos lugares mais frequentes por eles, topa não raro com desenhos gravados nas grossas árvores. Ali se vêem figuras humanas, feias criaturas, figuras de animais, triângulos, losangos lavrados a facão, outros pintados sobre lajes de pedra e até mesmo no solo. Por conseguinte, vê-se que essa arte não é uma raridade entre as tribos do Xingu. Aves e pena. A aldeia Calápalo parece um autêntico viveiro, principalmente na época em que as aves e os pássaros chocam os ovos. Os índios procuram os filhotes de toda e qualquer ave e os apanham para criá-los mansos. Dentro e fora das habitações, vêem-se papagaios, periquitos, gaviões, curicacas, gaivotas, bentivis e muitos outros passarinhos aos quais dispensam carinho e atenção especial. Criam as araras, os papagaios, as aves de rapina, a fim de, quando grandes, tirar-lhes as penas para com elas fazerem enfeites e flechas. Para esses silvícolas, quaisquer penas, especialmente as penas vermelhas, apresentam um valor considerável. A arara vermelha não existe na região xinguana. É por isso que suas penas são as mais valiosas e preferidas. Guardam cuidadosamente as penas em um estojo ou esteirinha, denominada tuavi, feita de talas de buriti torcidas com linhas de algodão. Dobram essa esteirinha ao meio em duas partes e entre elas estendem as plumas, amarrando-as às extremidades do tuavi. Esse é pendurado nos postes da choça. Quando vão em vista a um aldeamento vizinho, levam consigo este tesouro de penas a fim de o negociarem, trocando-o por colares, flechas ou outras coisas de valor. Os calápalos, hoje em dia, já criam galinhas, gatos e cães, os quais conseguem dos brancos. Costumam comer só as galinhas, deixando os galos com vida porque muito admiram o seu canto. Iniciação e puberdade dos jovens. Entre os índios calápalos, o casamento é proibido antes da iniciação e puberdade dos jovens de ambos os sexos. A iniciação abrange todos os rapazes da aldeia, bem como todas as moças.
As cerimônias constam de várias festas com ritos interessantes. Ao atingirem 6 ou 8 anos de idade, os meninos se submetem à cerimônia de perfuração do lóbulo auricular. O pajé, ele põe entre aspas, e somente ele é quem faz a dolorosa operação. Um dia antes da cerimônia, os guerreiros da tribo realizam uma festa animadíssima, com danças e canções, é o chamado tiponho. Divertem-se durante a noite inteira. De manhã, ao clarear do dia, a hora da refeição, da referida perfuração, o pai segura o filho e, nesse momento, o pajé, aparecendo subitamente, esturra como uma fera diante do menino, assustando-o de repente. Vixe. Então, o feiticeiro, ele põe entre aspas, se aproxima do rapaz e com um osso pontiagudo de onça perfura-lhe o lobo da orelha e no buraco introduz um pedaço de pau, que é substituído mais tarde pelos brincos de plumas de papagaio. Convém notar que a perfuração do pavilhão da orelha dos homens serve exclusivamente para o adorno de plumas. As mulheres não perfuram a orelha, nem se adornam com penas. A segunda formalidade de iniciação é denominada auar e consta de uma prova de força e destreza. Quando o menino se aproxima da puberdade, o pai leva-o à margem do rio ou de um lago e aí lhe mostra uma sucuri, que é o auar. Então faz o rapaz agarrar a serpente com as mãos e cortar-lhe a cauda. Em seguida voltam para a aldeia transportando a cauda do réptil para defumá-la sobre o fogo, serviço que realizam num lugar oculto onde ninguém os vê. Por fim, o rabo é esfolado, o couro esticado numa vara e posto ao sol para secar. Depois de seco, fazem-no pender do teto da habitação. O rapaz, daí em diante, ficará preso por alguns meses. É submetido então a um período de reclusão. A puberdade feminina é também anunciada com ritos apropriados. As moças, ao aparecer o fenômeno próprio do sexo, são tatuadas e pintadas de urucum e ainda sujeitas a vários jejuns. Além disso, durante o tempo em que aparece o primeiro sangue menstrual, são obrigadas a se conservarem deitadas em suas redes, observando o resguardo até o desaparecimento das regras. Não terminam aqui os ritos cerimoniais. Os jovens de um e outro sexo, quando atingem 14 ou 15 anos, época da puberdade, são submetidos a um período de reclusão que dura de 3 a 5 meses. Permanecem presos dentro da própria residência num pequeno cercado de varas e pés construído especialmente para isso. Vou fazer um adendo aqui numa recomendação de leitura, não tem a ver com índios, mas ele citou aqui período de puberdade. A gente tem um livro aí do William Helm, que é A Função do Orgasmo, se não me engano, William Reid, e que ele junto com outros cientistas e psicoterapeutas, descobriu que essa questão da puberdade não é um fato genético ou natural, digamos assim, do ser, mas sim criado dentro de um meio cultural, e vale muito a pena ler o livro sobre essa questão. Então, que se atribui à puberdade certos tipos de padrão de comportamento e por isso chama puberdade. Isso dentro da visão do grupo de crença comum da maioria, né? E eles identificaram ali que não, mas o fato disso se observar em grande massa é porque algumas coisas que desencadeiam aqueles padrões naquela idade ficam sendo propagados dentro do campo de coletivo através de sistemas de crença. Então, atualizando-se ali sobre o que a gente de fato é e como a gente de fato funciona, eu recomendo a leitura muito daquele livro. De uma função do orgasmo do William Reid, que a gente tem aqui no canal. Continuando aqui. Durante todo o tempo de recolhimento, os reclusos só podem sair à noite, para a satisfação de suas necessidades fisiológicas. Além disso, não devem falar muito alto. A alimentação que lhes é fornecida pelos pais ou irmãos restringe-se apenas a cauim, beiju e alguns peixes. A menina deixa crescer o cabelo da testa até cobrir o rosto. Quando recupera sua liberdade, ele põe entre aspas,
Quem lhe corta os cabelos na fronte, acima dos olhos, é o futuro marido, se este, porventura, já é conhecido. Mais ainda, durante esse período, a menina, que eles chamam de puberdade ou adolescência, as meninas usam a liga de fios de algodão logo abaixo do joelho e outra acima do tornozelo, com o fito de provocar o engrossamento da barriga da perna. Quando muito apertadas, as referidas ligas causam grande inchação das pernas. Ao terminar o período de reclusão, as moças colocam o uluri triangular pouco acima do púbis, preso a um cinto de fios de folhas de buriti. Daí em diante são consideradas adolescentes e, por conseguinte, podem preparar-se para casar. E os rapazes, por sua vez, cortam o cabelo à semelhança dos adultos, isto é, à volta da cabeça, sendo-lhes ainda feita a tonsura. A partir de então, tornam-se independentes, com os mesmos direitos e poderes dos homens, e por isso podem casar-se com quem desejam, até com mulheres de tribos diferentes. As cerimônias de noivado e casamento dos calápalos revestem-se de práticas especiais. Quase sempre o noivado é arranjado em combinação com os pais da moça, incluindo o consentimento desta. E quem pede a permissão para casar é o homem, com rara exceção. As mulheres casam-se jovens, entre 15 a 20 anos de idade. Algumas vezes o casamento é precedido de uma cerimônia ritual com danças e cânticos, regada a cauim com beiju, de que participam somente as mulheres. Estas pintam com urucu certas partes do corpo, testa, pés, pernas e coxas. Depois, com os braços entrelaçados, vão a todas as casas da aldeia, entoam algumas canções que recordam seu passado juvenil. Em geral, a cerimônia do casamento se realiza de duas maneiras diferentes. A primeira delas é quando as nubentes já são adultos. Neste caso, durante o noivado, o moço permanece muitos dias em casa dos futuros sogros, consertando a proposta e o pedido de matrimônio. Depois de dar o consentimento, o pai da menina vai ao pátio da aldeia, aí retesta o arco, joga uma flecha para o ar e, ao mesmo tempo, convida o candidato para viver definitivamente com sua noiva. Nesse dia, o moço pinta o corpo com urucu, da cabeça aos pés. Então, sua mãe, à tarde, toma-lhe a rede e vai amarrá-la acima da rede da noiva, que o espera no leito nupcial, e desta maneira está concluído o casamento. O recém-casado passa a viver na nova residência, isso é, em casa, sogros. Às vezes, porém, a mulher se transfere para a casa do noivo. Nesse caso, a rede da rapariga é levada por seus irmãos e não pela mãe. Então, eles podem morar tanto na casa de um quanto na casa do outro. Na segunda maneira, a iniciativa do noivado é novamente do homem, que faz suas consultas aos pais da eleita enquanto ela é pequena, ou melhor, quando ainda não atingiu a época da puberdade. Pede-a então oficialmente. Fim do ajuste, o pretendente começa a frequentar a casa da escolhida, onde em breve se realizará o casamento. O rapaz permanece ao lado da menina durante os dias em que ela sente o incômodo menstrual. Assim que terminam as primeiras regras, seus pais lhe dão um chá de certa erva do mato para provocar-lhe vômitos. Este tratamento é repetido pelo espaço de 3 dias. Depois disso, a jovem entra no período de reclusão. Na fase final desse período, segundo acentuamos, o futuro marido corta-lhe o cabelo da testa, em forma de franja, e no mesmo instante, os consortes são pintados de vermelho por todo o corpo. Além da tinta de urucu, a noiva é ainda adornada com pulseiras, colares e ornamentos de pena. A seguir, fazem sentar os nubentes no chão, dentro da choça, um ao lado do outro, dando-se-lhes peixe e beiju a comer. Então, o pajé da tribo entra em cena e, com um longo cigarro de folhas de fumo, solta fortes baforadas sobre a cabeça da menina e alisando-lhe os cabelos.
Logo em seguida, oferece-lhe um pedaço de peixe assado, que ela leva à boca e imediatamente atira-o para trás pelas costas. O pajé entrega-lhe também um beiju, pronunciando a palavra aafê, aafê. Todas essas práticas são repetidas igualmente com o rapaz. Terminado este cerimonial, o pajé se retira levando o peixe e o beiju. No largo da aldeia e junto com os guerreiros, come esses alimentos. Finalmente, ao cair da noite, o noivo apanha sua rede de dormir e vai armá-la acima da rede da moça. Com esse ritual, o matrimônio fica realizado. O casamento solene com uma virgem não é considerado indissolúvel, muito menos está claro com uma viúva ou outra mulher. Divorciam-se por qualquer motivo. Isto se dá não poucas vezes, por adultério de parte da esposa ou por maus tratos do marido. Os separados podem contrair novas núpcias. No entanto, há mulheres fiéis aos maridos durante toda a vida e muito raramente há disputas entre eles. A mulher adúltera, porém, é castigada pelo esposo com flagelações corporais. Contudo, as mais das vezes continuam a viver juntos. De sorte que os calápalos não consideram o matrimônio como união entre homem e mulher, ou juramento de fidelidade absoluta até a morte. Embora os vínculos dessa união às vezes possam muito bem perdurar até o fim da existência. Durante os primeiros anos de casado, é expressamente proibido ao homem conversar com a sogra ou com o sogro. Só é lícito falar-lhes cabisbaixo, e mesmo assim quando houver ingente necessidade. Demais, após o casamento, deve ele sustentar os sogros por 1 ano. Não pode pronunciar-lhes o nome nem o dos cunhados durante longo tempo. O nome da sogra não pronunciará mais até o fim da vida. Nas tribos do Alto Xingu, em nenhuma delas se observa qualquer ato de perversão sexual. Por conseguinte, entre estes índios não há pederastia, nem sadismo, nem masoquismo. O coito é praticado naturalmente às ocultas, não dentro das casas, mas no mato, quase sempre ao cair da noite, quando os casais vão buscar lenha para os fogos noturnos. Até aqui, página 54. Continuando aqui, livros Índios do Xingu, página 54, parto e a criança. Geralmente, durante a gravidez e mesmo depois do parto, a mãe se abstém de comer certos alimentos, como, por exemplo, carne de pássaros, tracajá e alguns animais de pelo. O filho, até a puberdade, também não pode alimentar-se dessas coisas. Ainda, o indivíduo que se torna pai muito jovem é obrigado a uma abstenção de caça durante longos anos, às vezes até a morte. Entre os calápalos, como é de costume, a mulher dá à luz deitada na rede, assistida pelo marido e alguns circunstantes. Quase sempre é uma velha da tribo quem corta o cordão umbilical do recém-nascido. Executa-o com uma concha afiada. Hoje, porém, já utilizam faca ou canivete para isso. Em seguida ao nascimento, submete-se a criança a um banho de água fria, pintando-lhe depois todo o corpo com tinta vermelha de urucu. Por último, é enfeitada com penas e colares e colocada na rede junto com a mãe. Durante os primeiros dias após o parto, o pai mantém-se recolhido ou de resguardo, por assim dizer. É o processo da couvade ou choco, vulgarmente dito. Recolhe-se o leito por alguns dias, abstém-se de comer certos alimentos, enquanto a companheira se restabelece dos incômodos do parto. Pelo que temos visto, esses indígenas acreditam convictamente que a criança procede das entranhas paternas. Encarna-se na mulher que a conserva no ventre por algumas luas, ele põe entre aspas.
ou como costumam dizer, uma lunação, isto é, o espaço entre duas novas consecutivas. Para os índios, portanto, a mulher é puramente passiva na função fisiológica da geração, mero receptáculo, ao passo que o homem é o único agente do nascimento. Por isso, o homem sempre partilha com a esposa do ato da procriação. Terminada todas as práticas relativas ao nascimento, os pais escolhem o nome para o filho. Esta primeira designação é substituída por outra mais tarde, no início da puberdade do jovem, e estes não gostam, em caso algum, de pronunciar o primeiro nome, depois que foi mudado. Esquecem-no por completo. Sobre infanticídio, página 55. Para os calápalos, a criança que nasce com qualquer defeito físico traz consigo tribulações e infortúnios para a tribo. Por este motivo, deve morrer após o nascimento, pois se ficasse com vida, essa criança seria responsável pelos males que fatalmente sobreviriam. Uma superstição aqui. A criança defeituosa é morta no mesmo instante em que nasce pela própria mãe ou por outra mulher. E em seguida é enterrada ao lado da casa ou na praça da aldeia. O mesmo acontece com os filhos de mãe solteira ou com os gêmeos, também são sacrificados logo depois do nascimento. Que estranho isso. Nos costumes desses selvagens, o infanticídio é quase uma lei, ou um dever social a que são obrigados. Estão convencidos de que, para a salvação e o bem de todos, devem realmente fazer desaparecer quem nasce anormal. É um ato horripilante, o que estes pobres índios cometem inconscientemente, pois creem que praticariam um grande mal se conservassem a vida a um ser portador de defeitos que geram malefícios. Ele deve desaparecer a bem da coletividade. É um ato horripilante. Por conseguinte, não se deve julgar que somente mães degeneradas tiram a vida de seus filhos, dos inocentes recém-nascidos. Há mães extremosas que obrigas a matar os filhinhos porque é um dever moral perante a tribo. Conforme dissemos, lamentam-se amargamente, choram e com profunda tristeza e desespero observam esse bárbaro costume. Convém ainda assinalar as práticas anticoncepcionais adotadas pelas Índias. Aliás, isto é velho costume divulgado em todas as tribos do Xingu. As mulheres não raramente procuram evitar a concepção. Para este fim, utilizam-se de remédios encontrados na floresta, plantas e raízes, destacando-se uma que é a mais usual, Kaadarudá, Kaadarudá. Mastigam e bebem o suco desse vegetal e por esse meio provocam o aborto. Praticam estas coisas quando se zangam com os maridos. Se o homem desconfiar que a criança que vai nascer não é seu filho, e sim produto do adultério de sua mulher, e se essa souber da desconfiança do marido, é bastante para surgir uma briga entre ambos. Então, por esse motivo, a mulher vai ao mato, apanha o Kaadarudá, prepara um chá e bebe-o. Isto é suficiente, algum tempo depois, o aborto infalível. Outras vezes provocam o aborto com processos de ordem mecânica, como o de fazerem esforços e trabalhos excessivos quando grávidas. As mulheres indígenas, porém, na sua quase totalidade, desejam ter filhos, e para serem bem-sucedidas no parto, sobretudo aquelas que o temem, utilizam-se de certos medicamentos benéficos que também existem na floresta. As crianças são tratadas por todos com carinho e raras vezes castigadas. São ativas e muito sadias. Durante o dia, os meninos costumam brincar no pátio da aldeia, com pequenos arcos e flechas. Cada garoto procura acertar com a flecha uma argola ou coroa de embira, que é atirada de longe pelo seu companheiro. E assim exercitam-se na prática de jogar flechas. De quando em quando promovem lutas entre eles, treinando o esporte uca-uca dos rapazes adultos. Todos os dias reúnem-se em grupo e vão banhar-se no rio ou igarapé, onde permanecem horas a fio brincando na água.
Ao cair das noites frias, acendem grandes fogueiras ao lado das casas e sentam-se ao pé do fogo, aquecendo-se e conservando e conversando alegremente. Os rapazes adolescentes acompanham os pais nos trabalhos da roça ou místeres da caça e pesca. As meninas, já crescidas, por sua vez, ajudam as mães nas tarefas domésticas. Fazem fogo, limpam as panelas, cosem beijus, fiam algodão, ralam mandioca ou ainda cuidam dos irmãos menores, dos bebês. E todas elas também são tratadas com ternura. O infanticídio tem sido tratado com muita prudência pelos pacificadores da região ali dos índios do Xingu. Dá para entender, né? Visto que já é uma prática corrente, então nos pode chegar invadindo, assim, dentro da cultura e rito deles, de forma a evitar a hostilidade já inicial. Então, trabalhar com cautela até que, talvez, porventura, isso possa ser mudado dentro da cultura desse povo, essa barbaridade, né? Crenças religiosas. Esses aborígenes, como aliás todas as tribos das selvas brasileiras, ignoram a origem do mundo, de todos os animais e seres humanos que o habitam. Não têm ideia alguma de um Deus onipotente, criador do céu e da terra. Não sabem de onde vieram, nem pensam de modo algum na própria origem. Enfim, não se preocupam com estas coisas, porque tudo isso não lhes dá o que comer e, portanto, pouco se interessam por esses problemas. E aqui mais uma página com fotos, 3 fotos no primeiro lado da página, 2 fotos do outro lado da página. Nota na primeira foto. Quando regressam do banho, as mulheres transportam cabaças e panelas de barro à cabeça com a água que utilizarão nos diversos afazeres domésticos. Uma foto de William Jeriquet. Nota na foto 2, a massa da mandioca, depois de espremida, é posta ao sol para secar. A índiazinha ao lado, fotografada de surpresa, irrita-se com o fotógrafo e atira-lhe um pedaço de madeira. Uma foto de William Jeriquet. Nota na foto 3. No pátio da aldeia, as mulheres entretêm-se nos afazeres domésticos. Transportam água à cabeça, em cuias ou cabaças, raspam mandioca, lavam-lhe a massa em grandes panelas de barro urucuro e preparam uma espécie de pão ou tablete que é posto ao sol para secar. Nota na foto 4, no outro lado da página agora. Índias do Xingu, juntamente com seus filhos, banham-se todos os dias no rio ou no córrego mais próximo da aldeia. Também nessa ocasião, enche as panelas e cabaças com a água que será utilizada nos trabalhos domésticos. Nota na foto 5. Durante a puberdade, as meninas usam a liga de fios de algodão logo abaixo dos joelhos e outra acima dos tornozelos, que, quando muito apertadas, causam grande inchação nas pernas. Foto de William Jeriquet. Página agora 57, continuando aqui que nós estamos lendo crenças religiosas. Em compensação, vou ler o último trecho para passar aqui. Ele estava falando que não tem ideia de um Deus onipotente, nem se preocupam com essas questões de quem é o criador do céu e da terra, de onde vieram, para onde vão, pensando que essas coisas não lhe dão o que comer, então não se interessam com esses problemas. Em compensação, acreditam firmemente e com arraigada convicção na existência de grande número de seres sobrenaturais, alguns protetores da tribo, outros, porém, espíritos malignos portadores de infortúnios. Existe uma divindade venerável chamada Oiê, escreve Oiê no final com acentinho, que relacionam com a mandioca, pois lhes concede essa planta com abundância, favorecendo seu crescimento. Acreditam em outra entidade nomeada Yan Alpelec, o protetor da caça e grande amigo dos calapalos. Nas matas, porém,
pensam habitar um gênio do mal que traz coisas nefastas para a tribo, como por exemplo peste, fome, tribulações, e aparece aos índios sobre várias formas, inspirando-lhes grande terror. Seria um ser misterioso, amedrontador, Anhangu. Anhangu, ele põe entre aspas, que vigia os caminhos e anda no silêncio da floresta, assustando os indivíduos que vagueiam durante horas mortas da noite, quando todos na taba já estão em pleno sono. O guariba, Cadiu, entre parênteses ele põe pequeno macaco, constitui objeto de crença supersticiosa dos calapatos. Este animal interdito é a comida reservada aos velhos. Por isso os jovens não podem comê-lo de maneira nenhuma. Ai do rapaz que ousar comer tal animal. O espírito do guariba o castigaria com doença. A ideia religiosa fundamental desses nativos é, sem dúvida alguma, o culto aos mortos, ou melhor, dos antepassados. Essa crença mais sagrada e tradicional insinua-se em todos os atos da vida social dos povos indígenas de Mato Grosso e certas partes do continente sul-americano. E lembrando que ele vai falar só Mato Grosso aqui, que se por acaso ele citar alguma coisa que estaria, por exemplo, quando ele faz comparações aqui com outras tribos, no Mato Grosso do Sul, nesse período, quando o livro foi escrito, ainda não tinha acontecido a divisão do estado. Era Mato Grosso, era uma coisa só ainda quando esse livro foi escrito. Ainda não tinha sido separado um Mato Grosso e um Mato Grosso do Sul. Tá? Então, só para ficar atento aí, questões que ele, de repente, ele só vai usar a palavra Mato Grosso e às vezes está fazendo uma relação que por vezes aconteceu aqui anteriormente com outras etnias, porventura estivessem no território mais ao sul. O primeiro conhecimento que os calápalos têm de um antepassado poderoso relaciona-se com o chamado Mavutissinim, em torno do qual giram todos os mitos e todas as próprias práticas religiosas. Dizem as lendas que Mavutissinim era um monarca famoso e também um pajé temível, que podia matar os indivíduos vomitando feitiço pela boca. Hoje é considerado um gênio cultural e civilizador. Atribui-se-lhe um feito memorável. Em tempos bem remotos, distribuiu arcos e flechas entre as diversas tribos do Xingu e ainda determinou a localização de todas as aldeias da região, bem distanciadas, a cada qual com um grupo diferente. Outra crença primitiva que eles recordam constantemente prende-se aos filhos da onça, entre os quais se destacam dois gêmeos, Quat, o sol, e Iaã, ou Iaci, a lua. Estes, porém, não constituem objeto de culto. Há dois outros personagens notáveis, Ianamá e Tamaicumá, que estão presentes nas lendas, que tratam da origem dos traços culturais da tribo. Também não são considerados deuses, nenhum culto lhes é tributado. Como já dissemos, além de acreditarem nas entidades benfazejas, que só trazem a felicidade para todos, ou nos espíritos diabólicos, dotados de poderes maléficos e que produzem funestas consequências, creem também com profunda convicção na imortalidade da alma. Não há dúvida alguma, acreditam que a vida não termina com a morte física. Distinguem o espírito do corpo. Estão certos de que depois da morte, a alma vai para longínquos lugares onde inicia nova existência, talvez de prazeres ou de amarguras. Para afirmar essas verdades, baseamo-nos no fato de, entre muitos outros, depositarem panelas com alimentos sobre as sepulturas dos mortos, pois estes necessitam de comida para prover o seu sustento. E as armas colocadas nas covas também são necessárias à sua sobrevivência. Para os mortos, inúteis seriam todas essas coisas se com a morte acabasse tudo. Outros sim jamais pronunciam o nome de um morto. Isto é rigorosamente proibido.
Dizer seu nome é cometer grande falta de respeito, o que pode promover alguma desgraça para a comunidade. Por isso, de um defunto nunca mais se dirá palavra, porque sua alma, quando se separa da matéria, entra na sagrada comunhão dos antepassados. O culto dos mortos é tão fortemente arraigado às atávicas tradições que os calapatos recordam esse dever de vez em quando, todos os anos, através de cerimônias fúnebres e ritos macabros com que procuram satisfazer os desejos dos finados. Este ato religioso é sempre coletivo, porquanto entre eles não existe, ao que parece, atos religiosos individuais. Estas são as mais claras manifestações de religiosidade desses aborígenes. Acreditam ainda em todo e qualquer feitiço. Por esse motivo, quando cortam os cabelos, jogam todas as suas pontas no rio a fim de evitar que alguém os apanhe e faça com eles algum tipo de bruxaria que possa prejudicar o tonsurado, com a doença ou a morte. Quando o tratamento do pajé não tem sucesso, a morte do paciente é atribuída a uma feitiçaria qualquer, talvez de um inimigo ausente. Chegam mesmo a ir a um aldeamento distante com o fim de vingar a morte de um parente que eles atribuem ao feitiço. Às vezes, o malefício é feito pelo próprio pajé, que se serve de um grão de beiju que deixa cair sobre o enfermo. Assim, quase todo o mal provém do feiticeiro mau. Também as doenças e a morte são enviadas por maus pajés ou por outros indivíduos de fora. Além dessas ideias religiosas, crenças mitológicas e culto aos mortos, existe ainda práticas supersticiosas, que consistem em causar mal por meio de folhas, ervas, raízes nocivas e determinada pessoa. Por exemplo, o bugre que deseja fazer algum mal a seu inimigo, coloca muito ocultamente o vegetal portador do sortilégio na rede do indivíduo, ou então põe a planta maléfica no caminho por onde ele deve passar. Isso é o bastante. O efeito da feitiçaria causar-lhe-á infalivelmente a morte. Algum tempo depois, a infeliz vítima adoece, definha e vai irremediavelmente para a sepultura, apesar de todos os recursos, invocações e exorcismos dos bons pajés. Então você vê aqui, né, o que eles consideram feitiçaria e que tem ainda resíduos disso em várias culturas comuns do meio contemporâneo. Com essas coisas de ficar tacando pó num lugar, tacando um negócio na casa do outro, tacando uma coisa, escrevendo o nome de um jeito, não sei o que. É bem, tipo, ele mostra que isso com fundo extremamente primitivo, de certa forma. E, ao mesmo tempo, eu oriento que leiam A Lagoa dos Murmúrios para ver algumas questões lá que são muito interessantes de se ver sobre esse respeito, mas olhado sobre um outro viés, né, que foi alguns estudos científicos que alguns pesquisadores fizeram, não nesse sentido, mas que identificam, por exemplo, esse processo de irradiação de um indivíduo para o outro e captação desse um pelo outro através do estado de frequência, podendo gerar algum tipo de cura, ou não gerando cura, nem fazendo mal nem nada, mas, por exemplo, um indivíduo que está numa sala e aí ele toca um objeto mentalizando com carinho uma pessoa que é colocada em outra sala e esse que tocou o objeto mentaliza alguma parte do corpo dela e a pessoa sente lá do outro lado. Né? Isso é estudo de pesquisa científica dentro de universidade. É bem interessante para ir começando a fazer um paralelo, né? O que é superstição, que a superstição, provavelmente, quando você vai lendo essas coisas, ela está mais no olhar do indivíduo, da crença dessa divisão do maligno e do iluminado e etc., e que isso, ao passo que a gente vai evoluindo nossa consciência, deve ir sendo assim, distorcido, desembolado dos conhecimentos que se tem hoje, né, sobre essas vibrações, intercomunicações do campo eletromagnético, que podem ser usadas para fim das mais diversas soluções extremamente benéficos, né, que muitas vezes ali o que obstrui é uma crença limitante, ou supersticiosa, ou primitiva, né. Continuando aqui. Ele estava falando aqui dessa superstição, tal, de quando um vai querer fazer mal para o outro. Este malefício existe ali, é verdade, produz lamentáveis resultados.
Mas é uma incógnita que nós, os cristãos, não podemos explicar. Nós, os cristãos, é porque o grupo, lembrando ali de observar o olhar do autor, né? Um grupo de cristãos ali querendo implantar, de certa forma, o cristianismo como forma de civilização, de civilidade no ambiente. Então ele que faz parte do grupo ali de apaziguamento, né? Tudo se esconde no mais absoluto mistério, né? Então, de certa forma, tem aqui um olhar do autor também um pouco supersticioso, já que ele, quando vai se deparando com essa informação daquele grupo, ele também parte para o seu julgamento desse rito primitivo da sua crença religiosa particular. Não num questionamento mais abrangente com relação a isso, de repente até fazendo uma comparação do sistema de crença com o intuito de expandir a mente, mas só partindo como verdade absoluta a sua crença particular. E aí, por que eu falo isso? Porque tem milhões de outras atividades, inclusive tem as questões científicas que devem ser aí inseridas no contexto, que hoje já estão aí se alinhando com muitos conhecimentos extremamente antigos, né, que relatam processos de cura ao longo de toda a história da humanidade, através de mitos ou de registros históricos. Continuando aqui agora, página 59. O Equitá. O Equitá corresponde ao médico e feiticeiro da tribo. É o pajé dos Calapalos, que tem o poder de curar as doenças, expulsar as enfermidades do corpo dos doentes e afastar os espíritos maléficos da aldeia. Quase todas as práticas religiosas e mágicas giram em torno desse personagem singular. Quando alguém se sente enfermo, é preciso, pois, recorrer ao Equitá, ele põe entre aspas, que dentro das suas funções, respeitado por todos, possui notável autoridade política. Ele é tido por um ser prodigioso, goza de prestígio excepcional e inspira grande fé aos nativos. Na aldeia pode haver 1, 2 ou mais equitás, e este privilégio não é hereditário. Qualquer índio pode ser médico feiticeiro, ele põe médico / feiticeiro, desde que se torne um inspirado e obtenha virtudes e poderes sobrenaturais diretamente dos espíritos superiores. Geralmente, os equitás são os homens mais velhos da tribo. Invocar os espíritos, obter seus favores e apaziguar-lhes a cólera, presidir as cerimônias fúnebres, predizer as chuvas e os fenômenos naturais, a paz e a guerra, a prosperidade e a miséria, enfim, descobrir o bem e o mal e aquilo que será auspicioso ou nefasto para a tribo. Tudo isso constitui a principal função do Equitá. Ele é sábio, por isso conhece também a propriedade de certas raízes, folhas e arbustos da mata com os quais prepara as drogas e com estas opera suas curas. São os medicamentos naturais ali. Asseguram os selvagens que quase todas as doenças são causadas por feitiço e qualquer maldade, roubo ou morte é atribuído aos indivíduos de outros grupos. Ademais, dizem que a gripe, o catarro e as grandes feridas são doenças que os brancos introduzem no meio dos índios. Seja como for, em geral morrem de gripe e pneumonia. Entre eles, contudo, não se encontra a lepra, a tuberculose, nem tampouco moléstias venéreas de espécie alguma. O Equitá, quando em transe, embriaga-se com fumo, a ponto de cair por terra desmaiado. Os indígenas acreditam que, nesta ocasião, a alma do feiticeiro está recebendo instruções dos seres superiores. Depois de voltar a si, prediz os fatos que hão de acontecer mais cedo ou mais tarde. Na aldeia existe também um feiticeiro mau, que é temido por todos, pois ele, ao invés de curar, espalha a desgraça por toda parte, até mesmo a morte. Conhece os vegetais portadores de malefícios que se transformam pela sua vontade num poder maligno portador das piores calamidades. Acreditam mais que algumas doenças aparecidas na aldeia são provocadas pelo Equitá mau, por malefício dele. Quando quer fazer mal a um companheiro de tribo, vai à roça deste e põe a planta malfazeja entre os pés da mandioca.
Daí resulta que dentro de poucos dias o mandiocal seca e morre completamente. Essa mesma planta, segundo referimos, colocada no lugar por onde transita a pessoa avisada ou na sua rede, é suficiente para causar-lhe a desgraça, pois que o malefício é transmitido ao indivíduo que pisar no arbusto ou tocá-lo ou examiná-lo. Esse seria a conduta do feiticeiro mau, do equitá maligno. É o equitá malfazejo, que vai querer jogar algum tipo de artefato no caminho de quem ele quer prejudicar. Todos temem bastante o mau feiticeiro, pois conhece os arbustos malfazejos, e os demais não sabem como adquiri-los, como usá-los para o mesmo fim diabólico, porquanto isso é um segredo ou antes um apanágio do equitá. Este transforma com seu poder uma planta que nada tem em si de nociva numa arma terrível. Aí ele põe aqui: ninguém conhece o feiticeiro mau, ninguém sabe quem ele é, somente podem desconfiar de um e de outro. E quando descobrem que tal sujeito é feiticeiro mau, então matam-no sem dó nem piedade. No Xingu conhecemos um Camaiurá de nome Maiacuilá, que nos contou que seu pai fora muito mau. Certa feita foi surpreendido em flagrante, isto é, pondo a planta maléfica na roça de um companheiro. Pois bem, nesse mesmo dia, já alta noite, 3 índios chefiados pelo dono da roça foram à rede do feiticeiro, achado em profundo sono, e o mataram a cacetadas. O Equitabom torna-se querido de todos. Ele tem o poder de dominar todos os males e pode até ingerir quaisquer venenos sem sofrer, contudo, nenhum mal. Agora, página 60, práticas xamanistas. Conforme observamos, quando o indivíduo, quer seja homem ou mulher, está gravemente enfermo, o Equitá vai assisti-lo, levando seus maracás e longos cigarros. Entra na choça e fecha-se sozinho. Os moradores em massa imediatamente se retiram, pois é vedado assistir ao tratamento. O Equitá se aproxima do doente e, sentando-se ao lado da rede, começa então o ritual da cura, primeiro entoando uma canção acompanhada pelo bater do maracá. Depois faz diversas massagens e defuma as partes afetadas pela doença, bem como chupa os lugares em que o paciente acusa dores. Por fim, retira da boca e joga longe o que sugou do corpo molestado. E com sopros ou fortes rangidos feitos com os dentes, continua esse processo por algum tempo, sempre puxando baforadas de fumo. Quando são 2 ou mais equitás que fazem o tratamento ao mesmo tempo, então, ao cabo de alguns instantes, eles saem da casa, juntos atravessam o pátio da aldeia em fila, carregando um ramo de folhas, o Ka, um ramo de folhas, chama Ka, e tocando os maracás, dirigem-se para o mato, lá repetindo a sua canção. Ao voltarem de novo, entram na choça, dirigindo-se logo para a rede do enfermo. Este recebe o arbusto sagrado, enquanto os pajés ainda sacodem os maracás. Isto terminado, fazem algumas massagens e soltam baforadas sobre o corpo do doente. Em seguida, vão para um canto da choça e aí vomitam o feitiço que retiraram do paciente. Repetem essa prática por 2 ou mais vezes e, por último, afastam-se pela porta dos fundos. E assim fica terminado o tratamento, que às vezes dura cerca de 2 horas. Mais ainda, os pajés recebem dos parentes do enfermo alguns beijus e uma panela de mingau. Fazem uma refeição em conjunto com os companheiros de tribo, formalmente, e depois se retiram para suas casas. Aqui vamos entrar agora em festas e danças, da página 61. Página 61, Índios do Xingu, festas e danças. As solenidades, as danças guerreiras e festivas, os cantos, constituem as atividades recreativas dos calapalos e de todos os índios das cabeceiras do rio Xingu. Os grandes festivais começam geralmente no mês de maio.
época em que terminam as chuvas e começa a estação da seca. Assim como se realizam principalmente durante a colheita do milho, da batata doce, da mandioca, sempre a fartura de comida e bebida. Quase todas as festas e atos principais da vida social e religiosa desses silvícolas são acompanhados de comilança e bebidas fermentadas como cauim. As danças e festas cerimoniais têm diversas finalidades. A primeira, nos casos comuns, é de sentido recreativo, isto é, por mero divertimento, principalmente quando há abundância de frutos do mato, plantas da roça e muitos peixes e caça. Realizam também alguns jogos esportivos ou lutas corporais, quando membros de tribos diferentes vêm em visita ao aldeamento Kalapalo. E ainda promovem danças especiais por ocasião da iniciação dos jovens, sobretudo quando os rapazes se submetem à perfuração das orelhas. Uma das finalidades mais curiosas de certos festejos consiste no culto aos mortos, que é mais propriamente cerimonial fúnebre do que festa ou coisa que o valha. Nas cerimônias fúnebres tomam parte todos os parentes do finado, pois eles são obrigados a cumprir com este sagrado dever. Os ritos cerimoniais compõem-se de cantos lúgubres, danças e gritos monótonos, enfim, de algumas práticas verdadeiramente macabras e impressionantes. Página 61, Carruto. Uma das principais danças dos Kalapalos é o carruto, executado por 2 ou 3 homens. Consiste em toques de grossas flautas de madeira que representam seres sobrenaturais, indo aos dançadores até as portas das casas, que se conservam fechadas. Ouvem-se sons abafados e melancólicos, porém bem compassados, obedecendo a certo ritmo. Revezam-se os tocadores de flauta, que às vezes dançam durante a noite toda e outras vezes durante o dia. As mulheres não podem assistir à dança do carruto, nem vê-la de maneira alguma, porque a mulher que for surpreendida espreitando os dançarinos é obrigada a ter relações sexuais com todos os homens da tribo. Por isso, algum tempo antes de começar a dança, elas se escondem todas no interior da choça, com as portas bem fechadas, a fim de não verem o carruto, que lhes é interdito. Terminada a cerimônia, os carrutos são cuidadosamente guardados na casa das flautas, onde as índias nunca podem entrar. Agora sobre o Iauari. O Iauari é um jogo destes índios. É também uma luta simbólica entre 2 tribos inimigas. Iniciam-se sempre com danças cerimoniais que tomam parte homens, mulheres e crianças. Formando todos um só bloco, vão eles de casa em casa dançando, cantando e ao mesmo tempo batendo com os pés no chão. Depois de visitarem todas as choças, a dança é finalizada no meio da praça da aldeia. Então as mulheres e crianças se retiram, mas os homens daí por diante iniciam o jogo, ou melhor, o Iauari. Usam uma palheta ou propulsor para disparar flechas com ponta rombuda. O jogo consiste em cada índio atirar uma flecha no seu adversário, procurando atingi-lo na coxa. Os grupos distanciam-se entre si por um espaço de 6 metros e se defendem atrás de um feixe de varas. Geralmente esse jogo é disputado por 2 tribos, isto é, quando um outro grupo vem visitar os Kalapalos. Às vezes o alvo é um boneco de palha. Chegando perto do boneco, os guerreiros desferem as flechas contra ele, jogadas sempre com o propulsor. Quando um grupo perde no jogo, o cacique vencido faz um longo discurso e depois chora diante da tribo. As mulheres costumam fazer a mesma coisa, choram e se lamentam em altas vozes. Agora sobre o Iueteque. Iueteque ou uca-uca é uma luta corporal esportiva que se realiza sempre que os índios jovens visitam um aldeamento vizinho. Trata-se de um esporte largamente difundido entre os Kalápalos e os vários grupos das nascentes do Xingu. Antes de iniciar o Iueteque, que se realiza no pátio da aldeia, os rapazes pintam o corpo todo com urucum, genipapo, carvão e tabatinga.
Além disso, vestem perneiras de embira, joelheiras e cinturões de fios de algodão. 2 índios iniciam a luta, apanhando do chão punhados de terra que esfregam em ambas as mãos. Depois, correndo em círculo com o corpo abaixado, aproximam-se um do outro, gritando uca-uca, por diversas vezes, e ajoelham-se os lutadores até encostarem as cabeças. Então, agarram-se fortemente, procurando um subjugar o outro. Finalmente, erguem-se agarrados, caem de joelhos repetidas vezes, e aquele que conseguir levantar a perna do adversário é considerado vencedor. Agora sobre o Atanga. Atanga. É 2 A com acento tio em cima do A. Atanga. Uma das danças mais típicas do Xingu é o Atanga. Dança executada por 2 indivíduos assoprando longas flautas de bambu grosso, com cerca de 2 metros de comprimento. Os dançadores pintam-se com óleo de pequi, com o vermelho do urucu e com o pó do carvão, bem como se enfeitam com altos canitares de penas de arara. Começa então a dança cerimonial, os índios tocando flautas que produzem estridentes e prolongados sons. Com passos rápidos e ritmados, vão de casa em casa, entram em todas elas e aí se demoram algum tempo dançando em frente à porta. Às vezes, 2 mulheres os acompanham, colocando cada uma a mão esquerda no ombro do respectivo dançarino. Por último, a dança termina no meio da ocara. Eu estava rindo, gente, porque como em algumas crenças cristãs é nítido e claro esses resíduos primitivos, né, nas práticas, que assim, de primeira instância não tem nada a ver com esses ritos, porque elas estão dentro da cultura cristã, mas que tem vários segmentos e tem muito fragmento bastante parecido com essas práticas, né, com esses ritos. Ademais, somente pode dançar o Atangan quem houver cortado a cauda de uma sucuri e tê-la soltado com vida no abismo das águas. Porém, antes de iniciar a primeira dança, o guerreiro tem de submeter-se também a uma reclusão que dura cerca de 15 dias ou pouco mais. Tarauanã. Interessante a dança do Tarauanã, executada por 2 dançarinos em torno de um indivíduo batedor de bastão. Primeiro que tudo, na Casa das Flautas, ele põe Casa das Flautas entre aspas, 2 índios vestem uma camisa de fibra de palmeira que lhes cobre a cabeça e o rosto, e amarram em cada braço um ramo de folhas verdes. Os dançarinos chegam ao meio do pátio central e aí, como já dissemos, em volta de um índio que, sentado no chão, bate constantemente no solo com um pequeno bastão, executam diversas evoluções, de um lado para o outro, descrevendo círculos com os corpos ligeiramente inclinados para frente. Soltam gritos agudos e prolongados, cantos e gemidos abafados, aproximam-se e afastam-se um do outro, batendo com os pés no chão e conservando quase sempre os braços abertos ou estendidos. Essa dança recreativa dura não raro o dia todo, desde o amanhecer até o pôr do sol, e quem promove o Tarauanã é obrigado a obsequiar os dançarinos, que se revezam de hora em hora com beiju, cauim e outros alimentos comuns. Agora sobre o Ivate, com temudo aqui, Ivate. Ivá, com acento no A. As danças de máscaras realizadas pelos homens consistem numa cerimônia sagrada para invocar um espírito bom, protetor do Camaiurás. Aqui eles dão o nome de Ivate. A dança de máscara pertence a todo um ciclo que abrange as tribos indígenas localizadas na região dos formadores do Xingu. A cerimônia se realiza no pátio da aldeia. 2, 3 ou mais índios, com vestes de palha e com máscaras de madeira, fazem diversas caminhadas de um lado para o outro, em marcha lenta, descrevendo círculos e sacudindo os maracás. Assim, invocam o gênio sobrenatural, amigo da tribo e benfazejo, entoando uma canção um tanto lúgubre. Agora sobre Urutave. Há ainda os toques de flauta pequena, feita de haste oca de taquara,
A flauta geralmente atinge 1 metro de comprimento e a denominam urutavi ou urutavi. Tem na ponta pequena abertura modelada com cera de abelha, por onde se assopra. Na proximidade do extremo oposto do canudo existem 4 orifícios pequenos para os dedos indicador e médio de cada mão. Os rapazes solteiros são os que mais gostam de tocar o urutavi, por isso este é um instrumento musical exclusivamente deles. Os toques de flautas podem ser individuais ou coletivos, e não há hora nem tempo determinado para essa diversão. Realizam-se sempre que lhes dá vontade, pela manhã, à tarde ou à noite. Agora sobre o maricumalo. Especial referência merece a dança das mulheres, ele coloca entre as dança das mulheres, denominada muricumalo. Essa festa se realiza por ocasião da puberdade e casamento das donzelas, bem como no dia em que é levantado o luto. Para essa cerimônia, as mulheres enfeitam-se com tinta de urucu e genipapo, pintam principalmente os pés, até pouco acima do tornozelo, e também algumas partes do corpo, coxas e costas, formando linhas curvas, traços, zigue-zagues, faixas, pontos, e na testa fazem uma faixa transversal cobrindo os olhos e o nariz. Então 6, 8 ou mais mulheres dispõem-se em linha, colocadas uma ao lado da outra e de braços entrelaçados, entoam cantos prolongados, em altas vozes e em coro. Depois dão passos, ora para frente, ora para trás de costas, e assim dançam o muricumá, que dura cerca de 2 horas. Convém acrescentar que tal festa quase sempre é regada a caxiri, peixe e beiju, de que participa somente o sexo feminino. Agora sobre o quarupi. Logo depois aqui a gente tem uma... Vou ler a parte, deixa eu ver se o quarupi está grande. E aí eu descrevo as fotos, tem mais fotos aqui. Quarupi. As maiores festas dos índios calápalos são cerimoniais fúnebres, sobretudo em memória dos grandes caciques falecidos. Quarupi é uma cerimônia religiosa desses selvagens em homenagem aos mortos. É o culto dos antepassados para o qual convidam por vezes as tribos vizinhas. E quando executam os ritos sagrados, os índios recolhem-se em si mesmos, conservam um aspecto profundamente religioso e austero. Antes de tudo, no largo da aldeia, cravam grossos troncos de árvore, todos pintados com desenhos em formas de triângulos e losangos, e nos quais vêm as cores brancas da tabatinga e o negro bem pronunciado do carvão. São fincados no solo tanto os paus quanto os calápalos, que morreram desde o último cacique falecido, de maneira que cada uma das toras representa um defunto. Depois, os pajés, acercando-se dos paus com os seus maracas nas mãos, entoam o cântico dos mortos. Nesse momento solene, as mulheres todas, juntamente com os parentes masculinos dos finados, colocam em torno dos madeiros, ou melhor, dos quarupis, ele põe entre aspas, os seus presentes, colares, panelas de barro, flechas, arcos, enfeites de pena e outros objetos. E no mesmo instante choram amargamente em homenagem aos mortos, representados então por aqueles paus roliços pintados e cravados no chão. Terminada a cerimônia, o chefe da tribo deposita perante os convidados para estes ritos fúnebres grandes panelas contendo alimento preparado com o beiju diluído em água. E aqui algumas fotos, das descrições. A nota 1, nota na primeira foto aqui, a mais pomposa cerimônia dos índios do Xingu, o Iauari. É a dança e ao mesmo tempo o jogo que simboliza uma guerra entre 2 tribos inimigas. Todos os enfeites e ornamentos, pinturas e tatuagens são ostentados nessa cerimônia. Uma foto de V. Kozak. Nota 2, segunda foto. Os silvícolas disputam o Iauari, quando uma tribo visita a outra. Jogam flechas de ponta robuda com propulsores,
visando as coxas do adversário. O cacique vencido, juntamente com as mulheres, chora diante dos vencedores. Uma foto também de V. Kozak. Aqui nessa parte eles estão caminhando, carregando as flechas no ombro. Nota na figura 3, da esquerda para a direita, o capitão Iruka, o cacique Kumatsi e o Camará. Arusavi executam a interessante dança do Carruto, a cuja cerimônia as mulheres não podem assistir. É uma foto de O Vilas Boas. Nota na foto 4 agora. Está tendo uma dança com presença feminina. Dança dos Calápalos, denominada Maricumalo, é a dança das mulheres, iniciada pela donzela que atinge a puberdade ou por ocasião de seu casamento. Depois da apresentação da jovem pelos guerreiros da tribo, então 8 ou 10 mulheres realizam a dança propriamente dita, porém sem a presença dos homens. Agora, continuando a leitura, página 65. Anguvi. O Anguvi é uma dança dos homens que antecede o Quarupi. Por isso também representa uma homenagem ou culto aos mortos. Os guerreiros formam todos um atrás do outro extensa fila, cuidadosamente pintados de vermelho de urucu e com enfeites de pena na cabeça e nos braços. Começa então a cerimônia. 2 ou 3 pajés ao lado dos dançarinos em pé e com o tronco um pouco flexionado para frente, sacodem compassadamente seus maracás, entoando uma canção lúgubre. Enquanto isso, os dançarinos marcham em fila, dando passos para frente e para trás, vindo de costas e no mesmo instante entoam um canto prolongado e monótono ao som dos maracás. E desse modo dançam e cantam ritmicamente num compasso regular, durante longo tempo, às vezes por espaço de 1 hora ou mais, sem parar. Agora sobre morte e luto. A morte de um membro da tribo, quer seja homem, mulher, velho ou criança, sempre é motivo de profundo pesar no seio da comunidade. Os parentes do morto, isto é, os pais, os irmãos, o marido, a mulher, os tios, os primos, amigos, enfim, todos ou quase todos se reúnem em torno do cadáver e choram com desespero. Um choro cantado e constante, entrecortado de lamentações. As velhas, principalmente, são as que mais choram e lamentam em altos brados. Este quadro doloroso se repete por alguns dias, pela manhã e à tardinha. Logo depois da agonia, começa o ritual funerário com grandes pinturas corporais. O cadáver é todo pintado com o vermelho do urucu, apresentando desenhos caprichosos, traços, pontos, losangos, faixas, linhas paralelas pelas costas e pelos membros. Segue-se o sepultamento. Os calápalos enterram seus mortos na praça da aldeia. As crianças, porém, são sepultadas à parte, ou seja, dentro da casa, e levam consigo seus brinquedos. E todos, homens e mulheres, são enterrados num buraco redondo, de 1 metro de diâmetro, tendo ao fundo outro transversal de pouco mais de 1 metro de comprimento, onde é depositado o cadáver. Os caciques e os capitães são depositados em túmulo especial, no meio do pátio da aldeia, num buraco perpendicular seguido de outro horizontal. Em volta da sepultura fazem uma cerca de pau a pique, ou estacas muito baixas, de apenas 1 palmo de altura, e em forma de quadrilátero, tendo 2 lados curvos. Os homens descem a cova envolvidos na própria rede e juntamente com todos os ornamentos que costumavam usar nos dias de festa, bem como armas, arco e flechas. Vez por outra, mas isto muito raramente e por motivo especial, queimam todos os bens do morto, a saber, colares, enfeites de pena, rede, enfim, tudo o que representa algum valor. Outras vezes jogam todas essas coisas ao fundo do rio. Depois que tapam a fossa, por sobre ela, depositam ramos de árvores, cabaça com água e panelas com alimentos.
Os calápalos pensam e acreditam que as almas dos mortos vagueiam pelo espaço, andam em viagens longínquas e por isso necessitam, a princípio, de armas e alimentos para prover o seu sustento. Não costumam retirar os ossos do morto, deixando-os consumirem-se no solo. As cerimônias do luto começam no mesmo dia, logo depois que enterram o cadáver. Os meninos, em sinal de pesar pela morte de seus pais, cortam o cabelo, bem raspado. E os parentes mais próximos fazem o mesmo e ainda se pintam de vermelho e também com carvão. O luto de pintura dura poucos dias, 1 ou 2 semanas, e no dia em que se finda o luto, realizam a festa do Cauim, de que participa toda a aldeia. Um índio abaixa a cabeça em sinal de submissão e uma índia derrama uma cabaça d'água sobre ele. Em seguida, o índio pinta-se com urucú de cabeça aos pés. Este é o cerimonial que tem por objetivo finalizar o luto dos homens. Bem interessante, né? Depois nós vamos trazer de algumas outras culturas sobre esses ritos e essas crenças diferentes no pós-morte, e a gente observa bem que, tipo, o hábito que se cria de fazer algum tipo de ritualística, ele está diretamente associado com a visão que se tem do que seria o pós-morte. E dentro de cada grupo, cada qual uma maneira, né? Nesses mais específicos, onde fica bem claro ali a ritualística, né? Então, tipo, que, por exemplo, nos orientais, em alguns lugares específicos, os mortos são sempre queimados, sempre impreterivelmente, na grande maioria das vezes. E tem todo um fundo especial para isso, né? Para se dissipar, para voltar para o éter da atmosfera, para evitar que na matéria que ficou do morto aqui, alguma mazela durante todo o processo de decomposição viesse a perturbar a consciência ou a alma do indivíduo que transpassou para outra dimensão, né? Então tem essas outras coisas. Nesse caso já não teriam essa visão. Então consideraria que, já que tipo a visão desses calápalos já seria meio que mais assim, dissociando esse estado da alma, do espírito, ou alma, vai chamar consciência, que está dentro do corpo, já dissociado bem da matéria, né? Que não se vê assim, ele não especificou, porque ele falou que algumas partes aqui tem rito de cremação, mas que de uma forma geral, pelo que descreveu, então não se vê essa necessidade, tipo, morreu, já saiu do corpo e ele já está em algum outro lugar, de acordo com a crença deles. Então já tem uma dissociação maior do pós-morte da matéria que ficou nessa dimensão, enquanto o corpo transpassa para uma outra, de acordo com as crenças ali. Lendas, nós estamos na página 66 agora. É muito incompleta e pequena coleção de lendas dos índios do Alto Xingu, que apresentamos nas páginas seguintes. Isso se justifica, em parte, como é natural, pelas dificuldades que tivemos em compreender o índio, ou antes, compreender as suas explicações e narrativas a respeito de tudo quanto se refere aos seus mitos ou lendas. Mesmo porque arrancar-lhe os mistérios ou revelações que dizem respeito aos seus antepassados e às suas crenças e superstições era tarefa difícil e, sobretudo, delicadíssima. Há certos segredos tradicionais que os indígenas fazem questão de jamais revelá-los, porque se eles se libertarem de seus tabus e das coisas referentes à existência de entidades ultraterrenas, incorrem não somente na desaprovação dos companheiros de tribo, como também nas exprobações severas dos chefes. Interessante isso, né? Ele pontuou uma coisa bem interessante aqui, que não é só uma observação sobre esses povos, serve para refletir sobre em qualquer cultura que se esteja. Não querer compartilhar certas coisas, ou evitar conhecer novas coisas com medo de liberar de seus tabus, porque às vezes prefere ficar preso num tabu do que receber a desaprovação ou a opressão de algum companheiro de tribo ou de um chefe de tribo, né, que não viesse a entender aquela coisa.
Continuando. Demais, ao que parece, os índios manifestam certo propósito de conservar o enigma dos seus mitos com absoluta interdição por parte dos caciques. Os nativos, em geral, são muito reservados e discretos no que diz respeito às suas atávicas tradições, crenças mitológicas e ao regime de suas leis. É por isso que duvidam quase sempre dos brancos, por assim dizer, seus inimigos acérrimos de raça e de sangue. Entretanto, depois de longos anos de convivência íntima com esses filhos das selvas, já gozando de certa estima, confiança e amizade, conseguimos, afinal, arrancar-lhes o segredo de algumas crenças religiosas e lendas interessantes que se seguem. E agora algumas lendas, nós estamos na página 67. O Mavut-Sinim, uma das grandes lendas indígenas, a maior, se não a mais sagrada de todas, gira em torno do famoso personagem chamado Mavut-Sinim. A principal e primeira ideia religiosa dos xinguanos, que se insinua em todos os atos da vida social, é a crença arraigada com profunda convicção na existência do grande Mavut-Sinim. Ele é um espírito cultural onipotente, portador de todos os fenômenos meteorológicos e de todas as tradições da tribo. Os calápalos contam que certo dia, há muitas gerações passadas, Mavut-Sinim reuniu na confluência dos rios Culuene, Ronuro e Xingu, ou melhor, na Bahia, que os índios da região designam com o nome de Morená, os caciques de todas as tribos do Alto Xingu, em cuja companhia se achava um homem branco, ou caraíba. Então, Mavut-Sinim agarrou um maço de flechas, arcos, algumas budunas e uma carabina 44. E apresentando essas armas aos indivíduos ali reunidos, disse-lhes: cada um de vós escolha uma destas armas e leve-a para seu uso individual. E então os camaiurás agarraram o arco de madeira escura e de seção circular, em cuja fabricação eles se especializaram. O Juruna apanhou o arco feito de pau d'arco e seção quadrilateral, que é da sua preferência. O índio Suyá escolheu a buduna, sua arma predileta. Os Vaurá, Calápalo, Cuicuro, Trumaí, Yaualapiti e outros preferiram as flechas de taquari e o arco de madeira vermelha. E assim por diante, cada índio agarrou a arma de que mais gostava. O homem branco, por sua vez, escolheu a carabina 44, por ser arma de precisão para enfrentar todos os perigos. Ele vê que essa crença, ela já parte em algum momento onde o homem branco, onde o índio já teve contato com o homem branco, né? Que a carabina tá que já é uma coisa recente, está no mito já, né? Um mito atualizado de certa forma, provavelmente desse Mavut-Sinim, né? Talvez já tivesse esse mito dentro da cultura do povo antes de encontrar com o homem branco. E aí você vê, né, que é o que a gente já comentou de outras culturas que não tinha nada a ver com índio, de como que vai entrando ali as coisas conforme as civilizações diferentes vão interagindo. Já tem aqui uma coisa que é muito mais contemporânea, por assim dizer, que seria uma arma de fogo, uma carabina 44. Todos estavam satisfeitos. Mavut-Sinim, porém, ficou descontente com a maneira de o homem branco agir, pois desconfiava que este iria utilizar a arma de fogo para matar os nativos. Por isso, furiosíssimo, ordenou-lhe o seguinte: Caraíba Mau, afaste-se de mim e dos meus guerreiros. Retira-te imediatamente para bem longe daqui, para o lago da água grande, Iravu Rovaã. Aí ele põe entre parênteses aqui, mar. E nele desaparece para todo sempre. Mandou o Caraíba Mau desaparecer nas águas do mar. Depois disse ao cacique Suyá que se retirasse também com sua gente para o fundo das grandes florestas. E aos outros índios ordenou-lhes igualmente que se espalhassem pela região das cabeceiras do rio Xingu
e todos obedeceram. A partir de então, Mavut-Simin tornou-se uma divindade suprema, protetora particular dos Calápalos e dos demais xinguanos. Esta lenda não termina aqui. Foi-nos difícil, porém, colher mais detalhes a respeito de tudo o que se passou depois. Sabemos, no entanto, que os índios do Xingu, até os dias atuais, festejam Mavut-Simin com grande cerimonial. Agora sobre Tamacavi. Conta uma lenda calápalo que em tempos remotos, na margem direita do rio Culuene e à beira da grande lagoa denominada Itavununo, habitava uma tribo bravia, a dos Anumaniás. Por aquelas redondezas vivia também vagando pelas florestas virgens um índio gigantesco, de nome Tamacavi, muito feio, de grande força e muito cruel. Certo dia, ao cair da noite, Tamacavi assaltou de surpresa a aldeia dos referidos silvícolas, massacrando quase todos. Depois de alguns dias, porém, os Anumaniás sobreviventes agarraram o gigante à traição, pois ele estava dormindo na floresta. Mataram-o a golpes de tacape e depois o comeram assado, apesar de não serem antropófagos. Contudo, comeram-no por vingança, e não como alimento. Assim, pois, desapareceu para sempre o monstro que atemorizava os índios do Xingu. E só nessa pequena descrição de mitologia do Tamacavi, já dá para ver um monte de interconexões. Você vai estudar a história das civilizações e a forma como foi se distribuindo as populações ao longo dos continentes e acontecendo essas interconexões. A gente percebe, e lendo também as mitologias das outras crenças, muita coisa vindo, por exemplo, dos gregos, que tem também na cultura cristã. Aqui também aparecem algumas coisas com a questão dos gigantes, vão por período, né? Mais antigo. Essa questão de comer assado, apesar de não serem antropófagos, pode ser uma coisa de muito mais primitivismo, né, que foi sendo modificada aí ao passo de contar as histórias conforme ia se relacionando com outras culturas, que alguns povos bastante primitivos, e uma parte deles eram canibais, inclusive no Brasil, que tinham o hábito de, depois da guerra, ao matar o oponente, quando era um guerreiro muito poderoso, assavam e comiam a carne dele, achando que dessa maneira iam possuir, de alguma maneira, a força daquele guerreiro, ou assimilar alguma coisa muito particular que se tinha em admiração daquele guerreiro que foi morto pela outra tribo. Então aqui ele fala, mataram, porque essa tribo aqui, no caso, que ele está relatando nesse livro, ela não é canibal, não é uma tribo canibal, mas é que você vê resíduo de povos, e inclusive ali daquela própria região, bem mais passado, bem mais primitivo, né? Ele fala, comeram assado depois de matar o gigante, e apesar de não serem antropófagos. Então você vai estudando, tipo, agora a gente está relatando essa história, estou trazendo para agregar valor, mas você vai indo no período histórico lá atrás, você vai vendo que é meio que de uma história, vem modificando, vão se relacionando, vão criando umas coisas assim. Agora sobre Coeviacá. As indígenas do Alto Xingu acreditam que pela solidão das matas e dos campos vive errante e fugitivo um índio de grande estatura chamado Coeviaca. Usa cabelos compridos, muito negros, que lhe chegam à cintura. Tem membros alongados e pele de cor vermelha bem pronunciada. Gosta imensamente de fogo, por isso é considerado como uma divindade do fogo. Em todos os lugares por onde passa, costuma atear incêndios, nos capinzais, das capinas, na orla dos matos e na vazante dos rios. É por isso que durante a estação seca, quando se vêem grandes queimadas nos campos ou grossas nuvens de fumaça no horizonte, os calápalos dizem que o Coeviacá anda por aquelas bandas. Mas os calápalos desconhecem esse homem das selvas. Nunca o viram, porém conhecem a sua fama, seu poder de obter o fogo com extrema facilidade e esparramá-lo por toda parte. Falam dele com temor, como se fosse um fantasma horrível. Sua presença se manifesta pelo rastro nas queimadas que costumam fazer todos os anos.
estão aí querendo achar uma explicação para certas atividades inexplicáveis para esses povos acontecendo na natureza. Tonori. Repetidas vezes, o velho da tribo contaram-nos que em épocas imemoráveis os camaiurás do grupo Tupi viviam felizes e alegres num lugar denominado Avitsá, que ficava pouco abaixo das 3 fozes formadoras do Xingu, isto é, além do local que os índios chamam Morená. Porque aquelas selvas imensas habitava também uma tribo feroz muito poderosa de nome Tonori. Esses selvagens, de vez em quando, apareciam das bandas do rio Ronuro. Eram hábeis guerreiros e muito astutos. Um dia, às margens do Xingu, travaram uma terrível batalha onde os camaiurás mais fracos e desprovidos de arma foram derrotados e tiveram de fugir para a aldeia. Mas algum tempo depois, a aldeia foi atacada de surpresa. Então, os camaiurás, derrotados completamente pela segunda vez, fugiram com suas famílias, abandonando suas casas para sempre. Subiram o rio Culuene em suas canoas de casca de jatobá e foram acampar à beira de uma grande lagoa e que dão o nome de Ipavu. E aí fixaram residência definitiva onde hoje se ergue o seu aldeamento. Os velhos pajés dizem também com profunda tristeza que outrora os camaiurás constituíam uma pujante nação, que mais vastos eram os seus domínios, mas que infelizmente agora, por causa dos reveses da vida, são poucos e vivem num reino bastante acanhado. Minatá Caraiá, lenda camaiura. Lenda camaiurá. Os aborígenes das cabeceiras do rio Xingu conservam religiosamente uma lenda na qual se conta que há muitos anos atrás partiu um grupo de camaiurás para uma longa viagem. Subiram o Culuene durante muitos dias em suas canoas de casca de jatobá. A certa altura do rio, desembarcaram na margem direita e aí toparam surpreendido com os vestígios suspeitos. Uma roça de mandioca de onde partiam diversas estradas para rumos diferentes. Então, resolveram seguir a pé por um destes caminhos, isto é, pelo mais trilhado de todos. Caminhavam em silêncio, um atrás do outro, quando ouviram de repente um assobio abafado, que se propagou por aquela solidão e que lhes causou certa inquietação. Entretanto, os camaiurás não recuaram, e sim prestaram mais atenção, como para certificarem melhor do que acabavam de ouvir. Depois, outro assobio, e outro e mais outro, ouviram do fundo da floresta. Foi então que os camaiurás, levados agora por uma curiosidade irresistível, como era natural, tomaram a resolução pronta de ver o que era aquilo, e seguiram mata dentro rumo ao lugar de onde partiram os assobios. Em dado momento, os índios estremeceram de pavor. Numa clareira da floresta avistaram uma grande taba de indivíduos esquisitos e que deram o nome de Minatá Caraiá. Minatá Caraiá, porque dançavam nesse momento e repetiam constantemente a palavra Minatá Caraiá. Entretidos como estavam, não pressentiram a chegada dos camaiurás, que, ocultos por entre os arbustos da mata espessa, puderam observar muito bem os índios Minatá Caraiá. Esses eram horríveis, pois tinham no alto da cabeça um buraco por onde saíam aqueles assovios abafados. E além disso, das axilas de cada selvagem pendia um cacho de coco de tucum. De quando em quando, apanhavam um coco e, quebrando-o na própria cabeça, comiam-no durante a dança que se realizava no pátio da aldeia. Quando o festim estava no auge da animação, eis que o Minatá Caraiá perceberam que os camaiurás ali se achavam espreitando na orla da mata. Então o pânico foi geral. Apanharam suas armas, arcos e flechas e imediatamente correram em perseguição dos camaiurás. Estes, sem perda de tempo, fugiram apavorados, e tão logo chegaram à margem do Culuene, saltaram para as canoas e desceram o rio depressa. Passaram-se os anos, nunca mais se soube notícia dos Minatá Caraiá, pois os camaiurás
Talvez de medo, jamais voltaram ao local onde se deu esse fato. No entanto, Minatá e Caraiá ficaram para sempre no domínio das lendas. Que interessante, lembra outra lenda. Eu recomendo que busquem lá a lenda de quando Zeus abre a cabeça, né, e sai de dentro a personagem guerreira e representante da sabedoria, que é uma mitologia dos gregos. E aí, se a partir dali você buscar outras similares, vai achar várias em Roma e que vão aí se estendendo em outros povos e culturas. Até aqui nós estamos na página 70, depois a gente inicia na 71, com o autor falando da sua vida com a Índia de Acuí, com quem ele se casou e ali viveu um tempo convivendo os povos do Alto Xingu.